Lembra que nas últimas semanas estamos numa série de mensagens chamado O que nos define? O que nos define? E a ideia por trás dessa série é que nós temos falado muito sobre as qualidades ou as características que devem definir as nossas vidas como seguidores de Jesus Cristo. Lembra que nós como cristãos, se você é um cristão, você é chamado para ser diferente. Você é chamado para ser diferente na forma em que você pensa, na forma em que você fala, na forma em que você age com as outras pessoas e como você reage também. Você é para ser diferente nas suas atitudes, a sua visão sobre este mundo, sobre outras pessoas e sobre Deus. Nós somos chamados, em outras palavras, para ser semelhantes a Jesus Cristo. Se você não sabia qual era o alvo, ou deve ser o alvo da sua vida, é essa, como cristão. O alvo principal é ser semelhante a Jesus Cristo. Anda como Jesus andou. Vive a sua vida tentando imitar a Jesus Cristo em tudo e em todas as áreas da sua vida. Este é o nosso alvo. E para fazer isso, para chegar a este alvo nosso, nós temos que estar ativamente, propositalmente, buscando e nos empenhando a acrescentar as qualidades de Cristo para as nossas vidas. Como cristãos, nós não devemos ser estagnados, estar no momento estagnado, não devemos ficar parados. O alvo do cristão é sempre para crescer, é sempre para desenvolver espiritualmente falando. Lembra algumas semanas atrás, lemos o que o apóstolo Pedro fala para nós. 2 Pedro 1, 5 a 7, ele diz assim: por isso, eu vou ler aqui rapidamente, aí eu vou dar o texto principal que você pode abrir. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor, dando qualidades e características de Jesus que nós devemos nos empenhar a acrescentar nas nossas vidas. Beleza, tá bom, pastor, valeu. Eu sei que isso é bom, é importante, eu sei que eu preciso fazer. A pergunta é: será que é possível? Será que eu, enquanto eu estou nessa carne, nessa terra, vivendo num mundo pecaminoso, com pessoas pecaminosas, com as fraquezas, será que eu posso realmente aplicar isso? Se você ver os dois versículos antes disso, que é versículo 3 e 4, olha só o que ele fala. Seu divino poder, falando sobre Jesus, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas promessas e preciosas promessas, para que por eles vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Gente, não há desculpa. Não há desculpa para você não viver uma vida sendo moldado e modificado para ser semelhante a Cristo. Ele fala que Deus nos deu pelo seu poder tudo o que nós necessitamos. Somos participantes da própria natureza divina de Deus, ou seja, o Espírito habita dentro de nós para nos ajudar a viver esse tipo de vida. Temos tudo o que nós necessitamos para sermos diferentes. Tudo. Para que possamos apontar as pessoas deste mundo que ainda não conhecem Cristo para Cristo. Esperando que através do nosso exemplo, do nosso comportamento, que eles se arrependam e são atraídos para Cristo. Os cristãos hoje que vivem uma vida inoperante e improdutivo, é porque eles escolhem viver a sua vida dessa forma. É porque eles escolhem a não aproveitar o divino poder, a graça que Deus está entregando e oferecendo. Eles escolhem a não aproveitar tudo isso. Uma das qualidades e características que nós precisamos conversar, e eu vou admitir, eu demorei um pouco para chegar nesse assunto, de propósito, porque para mim é um assunto difícil, até de entender um pouco. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre perdão. Eu quero
que nós entendemos que nós, cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos viver vidas definidas por perdão. E isso é uma das qualidades, características, talvez mais difícil para o cristão aprender e aplicar. Espiritualmente, se você foi profundamente machucado por uma outra pessoa. Nós vivemos num mundo quebrado, pecaminoso, como eu já falei, com pessoas quebradas e pecaminosas. E ao longo da nossa vida nós já enfrentamos, encaramos e convivemos com pessoas que nos machucaram. Às vezes, ou talvez para você era uma pessoa estranha, uma pessoa que você não conhece. Ou num caso ainda pior, são pessoas que você conhece e conhece muito bem, pessoas muito próximas de você. Pessoas que estavam na sua vida para te proteger, para cuidar de você. Pessoas em que você precisava e deveria ter a liberdade de confiar, mas que traíram essa confiança. E que não te protegeram. E que não cuidaram de você. E ao invés disso, eles machucaram. E eles ofenderam. E eles marcaram a sua vida de uma forma que você jamais vai esquecer, ou pode esquecer. Muitas pessoas aqui foram traídos, eu não estou só falando entre cônjuges, traídos, a confiança, pode ser por um melhor amigo, pode ser por qualquer outra pessoa. Alguns foram abandonados, vítimas de mentira. Talvez você foi manipulado, talvez você foi enganado, talvez você foi humilhado, maltratado, abusado verbalmente, emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Talvez você é vítima de fofoca, em que uma pessoa estava caluniando contra você, tentando estragar e destruir a sua reputação. E tem muito mais. A maldade que existe neste mundo vai longe mesmo. E eu acho que todos nós somos vítimas de alguma ofensa que aconteceu contra nós. Alguns mais profundos, outros um pouquinho mais leves. Mas de qualquer forma, nós sabemos que quando isso acontece, nós somos deixados com dor. Somos deixados com sentimentos de tristeza, de ira, de raiva, de mágoa. Ressentimento também. E é óbvio que esses sentimentos são inevitáveis. Então, eu quero falar para vocês, primeiramente, que com essa mensagem eu não estou aqui para condenar. Se você tem dificuldade em perdoar, eu não estou aqui para condenar e jogar isso na sua cara. Eu quero ajudar, eu quero tentar ajudar, eu quero transmitir o que a palavra fala e deixar o Espírito Santo aplicar isso na sua vida. Porque eu falo, é inevitável, quando alguém machuca, ela deixa você com esses sentimentos. Além dos sentimentos, nós somos deixados com memórias e lembranças. E o problema com isso é que cada vez que nós lembramos daquela pessoa, ou daquilo que aconteceu para conosco, aquela lembrança, aquela memória traz de volta novamente as tristezas, traz novamente todos aqueles sentimentos de ira e de raiva e de dor e sofrimento e de prejuízo. Cada vez que nós vemos aquela pessoa, ouvimos falar daquela pessoa, ou algo nos desperta, uma circunstância desperta aquela memória, isso volta em nossa vida com tudo. E cada vez que nós pensamos naquilo, pensa um pouco comigo, cada vez que nós pensamos naquilo, é como se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo de novo com a gente. E quando nós não conseguimos perdoar, aqui que é o grande problema, nós ficamos prisioneiros daquela pessoa, prisioneiros daqueles sentimentos. Os sentimentos nos deixam oprimido e dominado, escravizado. E quando esses sentimentos permanecem dentro de nós, por favor, entenda isso. Quando nós permitimos esses sentimentos permanecer no nosso coração por um prolongado período de tempo, aquilo começa a ser extremamente destrutivo para você e para mim. Não somente espiritualmente, fisicamente também, aquilo começa a destruir. Se você entrar no Google, é fácil, e colocar
sei lá, em português, nas suas palavras, mas algo desse tipo. Problemas físicas ou dificuldades físicas com falta de perdão. Você vai ver várias pesquisas, vários estudos, por pessoas que não são cristãos, cientistas de hoje, que provam e falam que a falta de perdão no coração de um ser humano prejudica gravemente a saúde física. Ele é atribuído a várias doenças de coração cardíacos. Não sei se isso é certo, era para eu ter perguntado para um de vocês antes, para ver se era certo, mas eu vou arriscar, vou chutar. Ele é atribuído e ligado com pressão alta, alto colesterol, depressão, dor nos músculos, literalmente. Quando você tem aquele sentimento de raiva, os seus músculos começam agora estou me perdendo aqui, Contrair. O que acontece quando isso começa a acontecer nos seus músculos? O sangue não consegue chegar normalmente aos seus músculos. Aquilo causa muita dor em você. Você vê como não é apenas algo espiritual, é algo que tem a ver com a nossa própria saúde. A falta de perdão é extremamente destrutivo. E eu creio de verdade que é por isso que Deus é tão exigente, Ele é tão firme, é tão realmente grave nos seus mandamentos de perdoar, porque Ele sabe o quanto vai prejudicar a sua vida, a sua própria vida. Ele não quer ver a sua criação, os seus filhos, aquele com quem Ele tanto ama, sofrendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, em alguns casos anos após ano. É muito ruim para nós. Alguma vez alguém disse a seguinte frase, que a falta de perdão é como uma pessoa que toma veneno e espera a outra pessoa morrer. É como alguém que toma veneno e espera a outra pessoa morrer. Ou seja, você está se autodestruindo por não liberar o perdão. Agora abre comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 18. Isso. Mateus 18, olha em versículo 21, por favor, comigo. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Vamos dar uma pausa aqui rapidamente. No costume judaico naquela época, lembra Pedro, o apóstolo Pedro era judeu, Jesus também? Tinha uma regra geral, comum. Tinha um limite de quantas vezes alguém pode ou deve perdoar aquela pessoa que pecou contra ele. 3. O limite era esse. Não se devia perdoar aquela mesma pessoa depois da 3ª vez que te machuca ou te ofende. Então Pedro aqui, talvez pensando que está sendo generoso, sabe? Ele vai para Cristo e ele dá o dobro do número. Ele fala: Jesus, 7 vezes? Talvez pensando que Jesus ia falar: olha só, caramba, você está mais do que dobro do que melhor do que as outras pessoas dessa época. Mas você anota que ele ainda colocou um limite? Ele fala 7, mas o 7 na mente dele era um limite de quantas vezes eu devo perdoar. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos pessoas naturalmente vingativas. Naturalmente. Nós temos um instinto natural de querer lutar. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, o instinto natural de lutar de volta, de querer tomar vingança, de fazer aquela pessoa sentir a dor, a tristeza, o sofrimento, o prejuízo que eles nos causaram. Naturalmente, dentro de nós temos esse problema. Algumas pessoas tomam vingança, fisicamente até, sai batendo um no outro, sai fazendo coisas para destruir mesmo a vida do outro. Outras pessoas fazem a mesma coisa, só que no coração, é mais escondido, só que na mente, desejando mal para aquela pessoa, talvez até orando para aquela pessoa se dar mal. Eu quero te falar que os dois são errados. Só porque você não saiu batendo, fisicamente agredindo o outro para tomar vingança, não quer dizer que no seu coração você é permitido. E na verdade, quando nós fazemos isso, nós em retorno somos ainda mais prejudicados. Aquilo nos afeta e piora a condição do nosso coração, quando nós guardamos aquele rancor dentro do coração.
Qual a resposta de Jesus? Olha o 22. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Talvez você já está tentando fazer a matemática na sua mente. Não precisa. Porque Jesus não estava falando, olha, 77 vezes, vamos dizer assim. E depois de cada vez que você perdoa, você dá um cheque, tá bom? Número 18, número 19. Estou quase chegando lá, até o ponto em que eu não preciso mais perdoar. Jesus, na verdade, está falando, é o seguinte: toda vez que o seu irmão peca contra você, toda vez você perdoa, sempre. Aí talvez na sua mente você está gritando para mim, talvez me xingando até na sua mente, falando, pastor, isso não é justo. Como assim? Eu sou a pessoa inocente. Foi aquela pessoa que errou contra mim. Foi aquela pessoa que pecou contra mim. Eu não fiz nada de errado para aquela pessoa. Foi ela que violou os meus direitos. Eles pecaram contra mim. E agora, por que eu tenho que sair no prejuízo? Por que eu tenho que sentir toda aquela dor e sofrimento e ficar de boa em deixar aquela pessoa se liberta da culpa, da ofensa deles? Não parece algo justo, porque eu sou inocente e aquela pessoa culpada. Espera aí, vamos parar esse pensamento agora. Será? Será que você realmente é a pessoa inocente? Talvez nessa situação você pode até ser inocente, mas no geral eu te falo, você não é inocente. Eu não sou inocente. Você nunca mentiu para alguém? Você nunca manipulou ninguém? Você nunca maltratou alguém? Você nunca nenhuma vez na sua vida estava em necessidade de perdão de uma outra pessoa? Como eu falei, talvez nessa situação, inocente. Mas no geral, ninguém é inocente. No geral, todos são culpados. Eu vou além disso, eu falo que somos tão culpados quanto aquela pessoa que nos ofendeu. Tão culpados quanto. Então, se você pensa dessa forma e tem pensa que aquela pessoa não merece o seu perdão, a notícia para você é essa: você também não merece. Porque você também foi culpado, junto com aquela pessoa. Quando nós recusamos o perdão, nós estamos declarando, nos colocando numa posição superior e falando, eu sou melhor, eu sou moralmente superior a você. Então você não merece o meu perdão. Mas Jesus continua em versículo 22 com uma parábola. Justamente para mostrar a grande hipocrisia desse pensamento. De que eu sou inocente, ele é culpado, por isso não merece o meu perdão. Versículo 23, desculpa, eu falei 22, né? 23, Jesus começa a ensinar profundamente sobre o perdão, usando uma história física para ensinar uma lição espiritual, a parábola. Por isso, ele fala assim, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Vamos parar aqui rapidamente. Essa quantidade de prata que ele fala, se nós fôssemos converter isso para reais, o dinheiro que nós temos hoje, seria milhões de reais. É o que esse servo devia para este rei, milhões de reais, algo que ele não tinha condições de pagar. E nessa história, Jesus quer que nós enxergamos quem cada um representa. O rei aqui representa o nosso Deus. Esse servo que deve aquela quantidade impagável, é você, sou eu. Você nota que o foco, aonde Jesus quer que nosso foco esteja, quando chega o assunto de perdoar alguém? Não naquela pessoa que nos ofendeu. Jesus não começa falando sobre a pessoa que ofendeu Pedro, ele joga toda a atenção no Pedro. Fala, você quer aprender sobre perdão? Você quer saber quantas vezes você deve perdoar quando a outra pessoa te machuca? Peraí, vamos começar com você.
Vamos começar com você. E a sua dívida espiritual para com Deus. Quando Jesus começa a falar sobre perdão, Ele quer que nós enxergamos o perdão do ponto de vista de que eu sou extremamente culpado diante de Deus. Você está com dificuldade de perdoar alguém? Você lembra daquilo que aquela pessoa fez? Olha para a situação novamente com esse ponto de vista. Eu sou extremamente culpado com Deus. Eu quero que você reconhece um pouco dessa dívida que nós criamos para com Deus. Pensa comigo como Deus criou cada um de nós, de uma forma especial, uma forma admirável. Você não é um acidente, você está aqui porque Deus queria te criar. Ele fez de propósito, porque Ele quis, e Ele conhece você, Ele ficou feliz que você entrou neste mundo, e Ele te deu vida, inteligência e energia, e Ele todos os dias faz encher os seus pulmões com o fôlego dEle. Ele abençoa, dia após dia, Ele mantém a batida do seu coração constante, 24 horas por dia, ano após ano, porque Ele quer. E tudo isso para você reconhecer o amor dEle, porque Ele tem tão grande amor para você e Ele quer que você entenda. Ele reconhece, experimente. Tudo isso para você poder ter um relacionamento íntimo, pessoal com Ele. E qual foi a nossa resposta para tudo isso, para esse Deus maravilhoso que nos ama e nos criou e cuida de nós e nos abençoa? A nossa resposta foi fingir que Ele nunca nos criou, fingir que Ele nunca existiu, de trilhar o nosso próprio caminho, de fazer o que nós achamos melhor com essa vida, de totalmente virar as costas para Ele, como se nós somos o nosso próprio Deus. Nós nos colocamos acima dEle como Deus e como a autoridade neste mundo. Para você que é pai, pensa comigo um pouco, qual seria a pior coisa que o seu filho poderia fazer com você? O meu argumento é esse: a pior coisa, aquilo que ia te mais machucar nessa vida, é depois de anos e anos de criação e de amor e de cuidado e proteção que você derrama na vida do seu filho, para um dia ele simplesmente virar as costas para você e sair daquela casa e nunca mais voltar e fingir que você nunca existiu. Nunca mais volta para olhar para a sua cara, nem para falar com você. Totalmente fingindo que você nunca fez parte sequer da vida dele. Eu creio que isso seria a coisa mais grave. A realidade é isso que nós fizemos com Deus, gente. É isso que nós fizemos com Deus. Todos nós, toda a humanidade fez isso com Deus, arrogantemente, falando: eu faço o que eu quiser. Além disso, nós escolhemos a cometer ofensa após ofensa após ofensa contra esse Deus maravilhoso e compassivo. Ou seja, nenhum de nós somos inocentes. E diante de Deus, você, meu irmão, está no mesmo patamar, na mesma patamar do que aquela pessoa que te ofendeu, diante de Deus. Uma realidade que Jesus quer que você entenda aqui. O primeiro passo em poder perdoar alguém. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele, implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Todos nós, como eu falei, violamos a justiça, e estamos sem condições de pagar aquela dívida que criamos com Deus, certo? Que nem nessa história. Mas você percebe que a justiça foi violada, mas mesmo assim o rei estava disposto a absorver aquela dívida. Pensa comigo, aquele rei perdeu milhões de reais, o dinheiro era dele, era para ser devolvido, e por ele perdoar, ele está falando, é o seguinte: o dinheiro ainda é um problema,
mas eu vou sacrificar aquilo, para você não precisar sofrer, para você ser perdoado, para você ir livre. Eu vou absorver o prejuízo, para que você não precise. Então, mesmo com Deus, que nós merecemos todo o castigo, toda a punição, sem condições de pagar de volta, no momento que nós, como esse servo, imploramos ao nosso Senhor, falamos: Senhor, me perdoa. Na verdade, esse servo pediu por mais tempo, né? Mas nós chegamos e falamos: Senhor, misericórdia, por favor, eu não tenho condições de pagar o Senhor. Ele simplesmente absorve a injustiça nossa, absorve aquela dívida, e Ele deleta todos os nossos pecados. E Ele começa, na verdade, não só isso, Ele começa a tratar, enxergar nós como se nós nunca tivéssemos pecado contra Ele. Você entende o que é o perdão de Deus? É Ele falar: eu vou deletar, eu vou limpar tudo, a sua vida é nova. É como se você nunca tivesse pecado nenhum dia na sua vida, e eu vou tratar você dessa forma. Esse é o grande perdão de Deus. E é assim que Jesus nos ensina o tipo de perdão que nós temos que liberar. Que cada ofensa cometida contra nós cria uma dívida, cria um custo emocional, um custo físico. Justiça foi violado, e naquela situação, o custo ainda tem que ser pago, ainda existe a dívida. Alguém tem que pagar, ou alguém tem que absorver, para fazer aquilo certo. E o que Jesus está falando é o seguinte: absorve. Em vez de forçar aquela pessoa a pagar, ou fazer, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa para merecer o seu perdão, simplesmente aceita o sacrifício e perdoa. Aceita o sofrimento, quer dizer, e perdoa. Tenha compaixão e amor, ao invés de tentar forçar aquela pessoa a sentir a mesma dor e sofrimento e prejuízo que eles causaram em você. Você também notou, como eu falei, que ele estava disposto a perder, ser prejudicado, para o bem daquela pessoa. Isso não é a mensagem da cruz? Não é exatamente isso. É que nós criamos essa dívida para com Deus, em vez de Deus forçar a gente a sofrer as consequências. Ele mesmo, em forma humana, Jesus, vai até a cruz, e Ele sofre por nós. Ele paga a dívida que nós devíamos a Deus. Ele sofreu por amor a nós. E nós, como seus seguidores, devemos mostrar o mesmo perdão para aquela pessoa. É difícil, é doloroso, mas todo ato de perdão exige sacrifício, gente. Eu quero falar isso mais uma vez, por favor, entenda isso. Todo ato de perdão exige sacrifício. Quando nós decidimos a perdoar, nós estamos sacrificando os nossos sentimentos, o nosso desejo de vingança no altar de Deus, em obediência a Jesus Cristo. Isso é perdão. E não é fácil, é doloroso, mas é a única forma para você ser liberto daqueles sentimentos destrutivos. É você aceitar o sacrifício, o sofrimento, aceitar a dor. E depois de um tempo, essas coisas vão começar a sair de você, e não vão mais te prisionar e segurar. Olha o versículo 28, estamos quase terminando. Versículo 28 diz assim: mas quando aquele servo saiu, aquele servo que foi perdoado, certo? Encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agora, 100 denários, rapidamente, deixa eu dar uma pausa. 100 denários também não era um valor pequeno. Na verdade, um denário era mais ou menos o salário de um ano, de um dia de trabalho, para uma pessoa naquela época. Então 100 denários seriam uma boa quantidade, não é? 100 dias de trabalho, é o que aquele servo devia para o primeiro servo. Mas olha o que acontece, depois que ele encontra ele, agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos,
e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Este homem faz a mesma imploração, não sei se, certo? Ele implora da mesma forma que o primeiro servo pediu para o rei, ele faz a mesma coisa com esse segundo servo. Mas olha a resposta, versículo 30. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Olha comigo mais uma vez essa primeira frase. Mas ele não quis. A linguagem na língua original aqui é: ele determinou a não perdoar. Ele resolveu no seu coração a negar e recusar o perdão. Gente, perdão é um ato da nossa vontade. É um ato, é uma escolha. Não é algo que um dia desaparece, não é algo que automaticamente vai sair de nós, não. O perdão é uma determinação, é uma escolha da nossa própria vontade que nós temos que fazer no nosso próprio coração. Ou seja, é algo que podemos controlar. Eu já ouvi pessoas falar: eu não consigo, como se fosse fora do controle deles. Não deixe o diabo falar isso para você. Não deixa essa mentira penetrar a sua mente, porque é o seguinte: é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria falado para a gente fazer. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pesado. O jeito que Jesus termina essa parábola é assim, é pesado, mas é a realidade. Jesus quer que nós entendamos através disso, que mesmo que você foi machucado, e ninguém duvida da sua dor, do seu sofrimento, não estou tentando diminuir nada disso, mas Jesus quer que nós entendamos que mesmo com aquele sofrimento, aquela dor, o que aquela pessoa fez para nós nos machucou profundamente, que a ofensa deles é relativamente pequeno, em comparação àquilo que você cometeu contra Deus. Entende? Eu acho que, vou falar de novo porque não sei se eu falei claramente. A ofensa daquela pessoa contra nós é relativamente pequeno, comparado com aquilo que nós fizemos contra o nosso rei. Nós somos muito mais culpados para com Deus do que qualquer pessoa na face dessa terra é culpado para conosco. Muitas vezes nós gostamos de entrar na igreja e cantar louvores de compaixão, sabe? A compaixão de Deus. Muitas vezes em nossas orações nós agradecemos a Deus e falamos: Senhor, obrigado pelo seu perdão. Porque, Senhor, eu sei que eu não mereço esse perdão. Eu sei que eu pequei contra o Senhor, mas mesmo assim o Senhor foi misericordioso. Sem eu merecer, o Senhor me perdoou. Aí a gente vira para o nosso irmão que nos machucou e falou: mas eu quero que você mereça. Eu não mereci o perdão de Deus, mas eu quero que você mereça. Você vê por que Deus não deixa isso acontecer? Por que isso deixa Deus irado? Em Mateus 6, 14 a 15, eu vou ler rapidamente. Jesus fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Você vê as condições? Você quer receber perdão de Deus, você precisa perdoar o seu irmão. Eu ouvi um pastor uma vez dizer o seguinte: se Deus te perdoasse da mesma medida que você perdoa os outros, você seria salvo? Ou você estaria neste momento no caminho para o inferno?
Se Deus te perdoasse da mesma medida que você perdoa outras pessoas, você seria salvo hoje? Ou será que você estaria neste momento no caminho que leva à destruição? Pensa um pouco nisso. Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha aqui, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Da mesma forma que Deus perdoou você, você perdoou o seu irmão. Como que é isso? Salmos 103, 8 a 12 dá uma perfeita descrição do perdão de Deus, o perdão que deve ser imitado. O Senhor é compassivo. Escuta, por favor, essas palavras. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Agora, escuta isso pensando, é assim que eu tenho que perdoar. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que não, para com os que temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Bonito isso. A gente acha muito bonito Deus fazer isso conosco. Aí Deus fala, agora que eu fiz com você, faz a mesma coisa com o outro. Trata aquela pessoa que te ofendeu como se ela nunca tivesse te ofendido. Isso é o perdão. É o perdão de Deus. E você nota aqui também que o rei, depois de perdoar a dívida, ele não ia ficar jogando aquela ofensa na cara da pessoa, do servo. Não, uma vez que ele perdoou, limpou, esquece, acabou. Ele não fica trazendo de volta, aquilo morreu, foi enterrado. Ele tratou aquele servo como se nunca tivesse uma dívida em primeiro lugar. Então, antes de terminar, eu quero que você entenda, perdão verdadeiro é enxergar de coração aquela pessoa e tratar aquela pessoa como se aquela pessoa nunca te machucou, nunca te ofendeu, porque esse é o amor, misericórdia e graça que Deus demonstrou para nós. E posso te dar uma dica também para aplicar? Em vez de você falar para si mesmo, eu sei que eu preciso perdoar aquela pessoa, não sei se você fala isso, começa a falar, eu perdoo aquela pessoa. Começa a pregar a palavra de Deus para o seu próprio coração. Porque a nossa vida vai seguindo aquilo que nós colocamos na nossa cabeça. E o mais que você coloca, não, eu perdoo aquela pessoa, a nossa vida vai começar a ser compatível com isso. Porque lembra, é uma escolha, é uma determinação. Então é fazer uma decisão baseada no fato que você também foi culpado e você recebeu perdão. Provérbios 25, 21. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. O que ele está falando? Talvez quando você encontra seu inimigo, no seu coração você não quer ajudar, você não quer dar de comer ou cuidar, mas faça. Age, fisicamente, começa a tratar aquela pessoa com perdão. E eu prometo para você que suas emoções, os seus sentimentos vão começar a seguir aquilo também. Por isso que Jesus fala em Mateus 5,44, mas eu digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se você não sente no seu coração perdão, fisicamente demonstra o perdão. Algumas pessoas vão falar, não, mas isso não é falsidade. Fazer algo fisicamente, chegar e tratar aquela pessoa boa, quando o tempo todo no seu coração você está querendo matar aquela pessoa. Eu digo que não é falsidade. Eu falo que isso é negar a si mesmo, fazer morrer os desejos da carne e submeter os seus sentimentos destrutivos a Jesus Cristo em obediência. E o mais que nós começamos a agir, a fazer aquilo que o corpo, a carne não quer, mas nós mesmo assim por obediência começamos a tratar aquela pessoa com compaixão e bondade,
o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, e aquilo vai amolecendo, e com o tempo, aqueles sentimentos negativos e destrutivos vão começar a dissipar da nossa vida. Não acontece de um dia para o outro, mas acontece, e tem muitas pessoas que são testemunhos disso. Aquela mágoa, tristeza, raiva, pouco a pouco, vai sendo liberado, e saindo do nosso coração. Você não precisa, é o último versículo que eu quero ler aqui para vocês. É Romanos 12:19, que diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não se preocupa com vingança, Deus vai cuidar dessa parte. Gente, eu não sei aquilo que você passou, de verdade, eu não sei toda a sua história, eu não sei o tamanho da dor e tristeza que está no seu coração, colocado aí por uma outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu com você quando você era criança ou na sua história, mas eu quero que você saiba que Deus sabe. Ele conhece a dor, Ele conhece a tristeza, Ele sabe exatamente o que aquela pessoa fez. Ele sabe o quanto você está sofrendo por isso, e o quanto aquilo fez mal para você, e é justamente por isso que Ele quer que você perdoa, para você se livrar daquilo, para sair dessa prisão, liberar o perdão, para que você possa viver a sua vida sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, para que você possa viver uma vida definida por perdão. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós queremos neste momento te agradecer. Primeiramente te agradecemos, Pai, pela misericórdia e amor e graça que o Senhor nos demonstrou quando o Senhor nos perdoou. Que cada pessoa aqui, Senhor, hoje possa reconhecer o quanto é culpado diante do Senhor, mas que mesmo assim o Senhor nos perdoou, e que possamos demonstrar o mesmo perdão para com o nosso próximo. Que o Seu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, amolecer dia após dia, nos dando coragem, capacidade de tratar aquelas pessoas como se eles nunca tivessem nos machucado. E nós confiamos que ao longo do tempo, neste processo, o Senhor vai mudando o nosso coração, e que esses sentimentos vão saindo de nós, dissipando em nossas vidas. Senhor, nos ajuda, porque o Senhor sabe quanto é difícil para nós, como seres humanos, perdoar, quanto é doloroso, mas nós confiamos no Senhor, e confiamos que o Senhor vai nos ajudar a superar tudo isso, para a sua honra e a sua glória. Mais uma vez, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé para cantar essa última música. Talvez você já orou sobre isso agora, você sabe o que está no seu coração, a necessidade de perdoar ou até de receber perdão, mas isso é entre você e Deus. Toma esse tempo agora para reflexão, toma esse tempo para falar com Deus. Se você nunca experimentou aquele perdão de Deus, Ele oferece isso para você hoje. É você reconhecer a sua dívida espiritual para com Ele e admitir: Senhor, eu não tenho condições de pagar por aquilo que eu fiz contra o Senhor. Perdoa a minha dívida, me perdoa de todos os meus pecados, Pai. E assim você coloca a sua fé em Jesus Cristo e faz Ele o Senhor e Mestre da sua vida, fazendo um compromisso com Ele de seguir Jesus Cristo para o resto da sua vida por fé e obediência. E assim Ele te perdoa, Ele limpa e deleta todos os seus pecados. Você pode sair daqui hoje
como se você nunca tivesse cometido um pecado contra Deus, confiante de que Ele vai te tratar e Ele vai olhar para você dessa forma e começar uma nova vida, com a capacidade de não só receber perdão, mas de perdoar. Então eu quero encorajar cada um a tomar essa decisão, aceitar Cristo como seu Salvador na sua vida. A escolha é sua. Vamos orar, ou vamos cantar.